Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Evolução 98. Eu sou Fabiola Gonzalez, ao meu lado está o Eclaís Gonzalez, meu parceiro de podcast de vida. E hoje vamos falar sobre um tema interessantíssimo, né? Diretamente ligado à longevidade dos atletas. E o tema é lesão esportiva com foco nas cirurgias de ombro-cotovelo. Bom, e para enriquecer a nossa conversa, temos aqui a grande honra de ter esse renomado profissional, cirurgião de ombro e cotovelo, o Dr. Rodrigo Caetano. Dr. Rodrigo Caetano, seja muito bem-vindo. E para começar o nosso bate-papo, uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem. O que ele levou para essa área? Foi de repente uma pesquisa de mercado, financeiramente é mais atraente, de repente uma paixão que você já tinha realmente pelo segmento, ou alguma vivência mesmo pessoal, né? Às vezes acontece, o cara já viveu isso e eu tenho alguns colegas que se tornaram fisioterapeutas porque fizeram um tratamento, gostaram, então nós queremos saber. Diga-nos, doutor. Bom, primeiramente, bom dia e agradeço demais o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês para a gente poder aprender, né, e compartilhar conhecimento sobre a cirurgia do ombro e cotovelo. Bom, agora respondendo a sua pergunta, é até um pouco difícil de explicar, mas eu fiz a residência em São Paulo, no Hospital Santa Marcelina, que é um hospital muito grande. Para quem conhece São Paulo, né? Sim. Ele abarca toda a zona leste de São Paulo. É uma área ali de 6 a 7 milhões de habitantes, cuja referência é o Hospital Santa Marcelina. E lá no Hospital Santa Marcelina, a gente tinha, felizmente, acesso a todas as especialidades da ortopedia, mas desde o início me chamava muita atenção o ombro-cotovelo por conta da estruturação do serviço. Então, quero deixar aqui um agradecimento, né, aos meus professores, que foram Dr. Marcelo Matsumoto, Dr. Anderson Uehara, Márcio Viveiros, Dr. Henrique, que eles estruturaram muito bem o serviço de ombro. Então, desde o R1, nós éramos muito exigidos a estudar, a entender sobre o ombro-cotovelo. A gente tinha muitas aulas, muitas cirurgias, muitos atendimentos de ambulatório. Então, naturalmente, eu comecei a gostar daquela área, a me interessar, a estudar bastante para não passar vergonha, né? E aí eu fui gostando. E no momento de escolher a subespecialidade, me pareceu muito óbvio seguir ali os ensinamentos dos meus chefes, né? Mas tem uma coisa muito interessante. Antes disso, quando eu morava em Cuiabá e fazia a faculdade, eu comecei a acompanhar um ortopedista. Eu estava no exército, né? Servindo o exército e tinha alguns... servi exército em Cuiabá, logo depois de formado. Legal, e aí eu tinha alguns horários livres. E nesses horários livres, por coincidência, eu fui levar um paciente no hospital para atendimento, um paciente do exército, né? Um soldado. E lá tinha um médico plantonista, que ele era ortopedista e especialista em ombro. Aí eu criei coragem, falei, cara, eu podia te acompanhar, eu vou fazer ortopedia ano que vem. Queria ver como é que é o dia a dia da profissão. Ele, não, vem com a gente, pode vir acompanhar. Comecei a acompanhar, Dr. Márcio Moraes, um abraço para ele também, lá de Cuiabá. E comecei a acompanhar, né? E ele era cirurgião de ombro, comecei a entrar em cirurgia de ombro, ele me deu uns livros, já comecei a estudar. E já fui ali começando a me apaixonar pelo ombro desde antes. E quando eu cheguei na residência, eu já tinha estudado um pouquinho de ombro, já conhecia ali a base da anatomia, do exame físico, né? E aí o interesse continuou. Então, foi esse conjunto de acasos, né? Uma verdadeira história de amor, né? Que começou bem cedo, né? Isso aí foi caso de amor mesmo, né? Com certeza. Agora, doutor Rodrigo, que a gente já conheceu um pouquinho da sua trajetória, eu queria saber uma visão geral sobre as lesões de ombro e cotovelo no esporte, especificamente no esporte, né? Quais são as mais suscetíveis? Existe um esporte que é mais vulnerável? Existe algum tipo de dentro dessa área, como vôlei, futebol, basquete, algum desses esportes que são mais suscetíveis a esse tipo de lesões de ombro, de cotovelo? Sim e não. Porque não tem assim um esporte específico, né? A gente fala, esse esporte aqui acaba com o ombro. E também a gente tem várias formas de lesionar o ombro, né? Vocês sabem até melhor do que eu. Que a gente tem os esportes de arremesso, né?
os esportes overhead, que é com o braço acima do nível da cabeça. Então, o movimento repetitivo ele pode levar a lesão. E também tem os esportes de colisão e de contato, que podem levar a lesões traumáticas. Então, a gente tem aqui 2 escopos, né, de lesão do ombro e do cotovelo, que são as lesões por esforço repetitivo e as lesões por trauma. Então, no esforço repetitivo, a gente pode aqui pontuar o vôlei, o beisebol, que não é muito comum aqui no Brasil, mas é um esporte que lesiona bastante, né? Natação, crossfit, LPO, que são ali pelos movimentos. E a gente tem os esportes de impacto, futebol americano, rugby, bicicleta, artes marciais. Então, a gente pode dividir assim em 2 grandes grupos, né? Do trauma e do movimento repetitivo. Sim. Você já até começou a falar sobre a questão dos movimentos repetitivos, né? Como o senhor sabe, nós temos um filho goleiro e ele faz esses movimentos repetitivos, né? E eles podem realmente levar a uma lesão. E esse diagnóstico, como é que a gente pode perceber se ele já está em processo de algum tipo de lesão? É visível? É através de conversas? E quais são esses primeiros sinais? Como é que um atleta ele pode identificar esses primeiros sinais? Identificar que ele está com algum tipo de dor que pode realmente ser uma dor que possa ser causada por uma lesão? O que o senhor pode trazer aí pra gente? Para acalmar um coração de uma mãe? Vamos lá. O goleiro... Vai ter que pagar consulta. Né? Tô aproveitando, deixa quieto. Deixa eu ver se eu atendo seu convênio. Peraí. Vamos lá. Bom, no caso do goleiro, né, ele tá ali nos 2 grupos, né? Porque ele sofre os traumas, as quedas, os impactos e tem também um movimento repetitivo. No caso do goleiro e do movimento repetitivo, seria mais ali no momento do lançamento da bola, né? Então, ele não estaria tão em risco, né? Não seria ali a profissão que a gente se preocuparia mais. Mas pensando no esporte que tem o movimento de arremesso, normalmente o paciente começa a perceber dor, né? E essa dor ela vai aumentando. Então, no início, pode ser aquela dorzinha ali no começo do treino, aí depois que aquece a dor passa, aí passa a ser uma dorzinha que dura ali já o treino todo, aí vai evoluindo para aquela dor que persiste ali depois do esporte, ele pratica, ainda passa ali a noite meio dolorido, no outro dia acorda bem, até chegar um momento em que a dor fica contínua. E quanto mais rápido a gente diagnosticar, melhor. Então, o ideal é que começou a sentir dor, sentiu aquela dorzinha na prática do esporte, já procure atendimento. E aí, na maioria das vezes, quando o diagnóstico é precoce, a gente consegue reverter isso muito rápido, só com reabilitação, sem remédio, sem cirurgia, sem nenhum tipo de intervenção. Certo. Existe algum caso, doutor, que você já falou que quanto mais precoce for, a gente consegue evitar a cirurgia, fazer esses tratamentos mais conservadores? E qual é essa taxa de sucesso em relação a isso? Tem alguma taxa, tem alguma mensuração em relação a isso? Sim. Quando a gente fala apenas na reabilitação, tem alguns estudos que mostram resolução dos sintomas em 2 semanas de alongamento. Então, quando o paciente... Primeiro, contextualizando, né, explicando melhor. A gente está falando aqui de uma doença chamada ombro do arremessador, o ombro do atleta. Em que o atleta que faz esse movimento de arremesso, ele vai tendo progressivamente um aumento da rotação externa do ombro, uma redução da rotação interna, um aumento de força dos rotadores internos, que faz o movimento do arremesso, e uma redução da força dos rotadores externos, né? E aí ele vai, primeiramente, gerando uma adaptação no ombro. Ele não tem uma lesão, ele não tem dor, não sente nada. O ombro dele vai se adaptando, ele vai criando uma forma de se adaptar para aumentar a performance no esporte, até o momento que ele começa a sentir dor. E aí, se você consegue, nesse momento, já entrar com os exercícios de alongamento, de fortalecimento, para equilibrar esse ombro, muito rapidamente você consegue a resolução total. Então, são taxas muito altas, superior a 80%, 90% de resultado positivo. Então, diagnosticando precoce, tratando precocemente, a chance de resolução é gigantesca. Doutor, e falando de cirurgia, quando realmente a cirurgia ela é o tratamento de escolha, em que o atleta pode perder com essas cirurgias com relação a desempenho? Perfeito. Bom, então vamos lá.
Primeiramente, é muito difícil a gente colocar assim muito amplamente, né, cirurgia. A cirurgia ela pode ser por inúmeros motivos diferentes, inúmeras lesões diferentes, né? Então pode ser por um trauma, uma fratura, uma luxação, uma ruptura de ligamento, lesão do manguito rotador. Então acaba sendo muito amplo, né, a cirurgia. Sim. Então vou falar aqui das lesões mais comuns do ombro, tá? Que é a lesão do manguito rotador e a luxação do ombro, ok? Para o atleta, quando a gente pensa em luxação do ombro, qual é o risco da luxação? Ele voltar a deslocar. A persistência da instabilidade. Então, luxou, botou no lugar, está resolvido. Ali ele já não sente mais dor, está tudo bem. Mas o problema é ele voltar a deslocar. E no atleta de alto rendimento, que tem ali a necessidade de uma amplitude de movimento muito grande, ele vai ter um aumento do risco de voltar a luxar, tá? O tratamento conservador para a instabilidade do ombro, em atletas, ele tem uma taxa de sucesso ali em torno de 40%. Né? Então, é uma taxa de sucesso muito baixa. Quando a gente parte para a cirurgia, os estudos mostram até 90%, 95% de taxa de sucesso. Né? Então, a gente tem que individualizar, ver ali, né, a demanda do paciente, o esporte que ele faz, as queixas de instabilidade e tudo mais. Mas para o atleta, no caso da luxação do ombro, o tratamento cirúrgico normalmente tem um resultado melhor para evitar novos episódios de luxação, tá bom? Inclusive, assim, até muito médico cirurgião, aí dá, realmente, assim, até pelo próprio pedido do paciente, né, tenta protelar um pouquinho mais a cirurgia, e aí normalmente é caminhado para fisioterapeuta, vamos lá, vamos ver o que dá para se fazer. Né? Então, assim, é importante, né, tanto o médico, o cirurgião como o fisioterapeuta, deixar isso bem claro. Né? Nós vamos fazer aqui uma tentativa, vamos tentar. Quando nada, pelo menos já é um pré-operatório, já é ali uma região ali que já está recebendo carga, então já vai ter um pós-operatório melhor. Não é isso? Com certeza. Então, a fisioterapia pré-operatória ajuda muito também. E, assim, o atleta, ele é uma pessoa diferente, né? Sim. Ele tem, às vezes, uma demanda muito maior, ele tem uma pressa maior para voltar, ele precisa voltar rápido, eventualmente tem pressão do clube, do patrocinador, tem uma questão financeira, né? Exato. Imagina ali no caso do Neymar, cada dia parado com quantos, sei lá, milhões, milhares de reais... Não está deixando de entrar, né? Então tem uma pressão muito grande. E no caso da luxação de ombro, a reabilitação tem um retorno mais precoce. Então, dependendo ali do momento da temporada, da situação do atleta, é uma opção, né? Ele, não, vamos reabilitar aqui rapidinho você volta a jogar, a gente vê se teve instabilidade, se vai ter novos episódios. De repente ele consegue ali concluir a temporada e operar nas férias, voltar bem para a temporada seguinte, né? Inclusive em cirurgia de instabilidade, se não houver nenhuma lesão associada de manguito rotador, inclusive o trabalho de força já pode ser introduzido ali na recuperação, na reabilitação mais imediata. Então é algo que realmente já dá para a gente estar trabalhando tranquilo, até acelerando esse processo de retorno do atleta. Exato. Inclusive, muita gente pergunta quando luxa, doutor, quanto tempo tem que usar tipóia? Não tem nem evidência científica de que a tipóia aumente a taxa de cura. Exatamente. Então, o paciente que luxou, às vezes ele fica na tipóia só ali nos primeiros dias para conforto, alívio da dor. Proteção, né, doutor? Por a cabeça ali do paciente, né? Para ele ficar... Antigamente, passar o período do medo. De engessar o braço, né? A pessoa ficava com o braço engessado. Eu que não sou da área da saúde, né? Só tô falando aqui, só tô aqui fazendo passeio, né? Mas na faculdade eu aprendi muita coisa, que hoje em dia eu até converso lá com os alunos, brinco e tal, e eu aprendi de tal forma. O pessoal, caramba, não acredito. E realmente era como se fazia, era o que nós tínhamos. Né? Porque eu percebia isso, assim. E muita gente gostava, até achava charmosinho, né? Usar o gesso no braço todo, né? Pois é, o braço engessado, né? Aí aquela menina que o cara era fio, vinha desenhar o coração no gesso ali e ganhou o cara ganhava o ano ali com o gessinho no braço, né? Verdade. Aí tinha aqueles mais apimentados, chegavam e faziam os desenhos que não era pra fazer. Os desenhos proibidos para menores de 18 anos. Exatamente. Que criança nunca sonhou em ter o braço engessado na escola, né? Rapaz, era o meu sonho. Graças a Deus eu não tinha. Não teve a oportunidade.
Mas eu falo isso porque a gente costuma, né, olhar que ainda existem procedimentos que há médicos, hospitais que utilizam esse procedimento, né? E que a gente tem que entender que tudo na vida é uma evolução, né, doutor? E aí as pessoas também têm que entrar nesse processo de evolução. Sim, e outra coisa, hoje em dia a gente tem as opções de tratamento, né? Então tem várias possibilidades e cada lesão é única, não tem essa, tem que engessar todo mundo, tem que operar todo mundo. Isso. Então você vai ter a lesão, que cada lesão tem um tratamento diferente né, em volta da lesão tem um ser humano, né? Tem uma pessoa que também tem necessidades diferentes. Então, alguns vão precisar ali ainda do gesso, da imobilização, outros vão partir para reabilitação, outros vão partir para cirurgia, né? Questão de bom senso, né? Exato, de bom senso, de ponderar os prós e contras, né? De cada tratamento. Mas essa questão do gesso, a gente percebe que tem sido cada vez menos usado, né? Mas eu vejo muito isso como mérito da profissão da fisioterapia, que foi mostrando com estudos, com ciência, que o movimento é o grande tratamento para lesões ortopédicas e não o repouso. Exatamente. Né? Então isso aí mudou. Antes não podia fazer nada, não podia mexer, tinha que parar tudo para poder ficar bom. Hoje não, a gente sabe que o movimento cura, né? Com certeza. É uma frase que a gente usa muito. Exatamente. Que o movimento cura. Então você precisa o quanto antes botar esse paciente na reabilitação. E por mais que esteja na fase de proteção, dá para trabalhar, tem muita coisa que se pode estar fazendo sem afetar ali o local reparado. Exato. Então tem muitos recursos terapêuticos que a gente pode aplicar logo no início, antes mesmo de liberar o paciente para mobilização. Com certeza. Então isso é um mérito muito grande da profissão de vocês. Com certeza. Então, já que a gente está falando da reabilitação, a minha pergunta é o seguinte, doutor. É uma etapa crucial para o sucesso e para a recuperação do paciente, né? A reabilitação, ela é realmente isso tudo que vocês falam de forma competitiva para esse paciente ele ter um retorno mais seguro, para que ele volte mais seguro para a sua atividade, para desenvolver suas atividades, para retomar ao seu time, ao seu clube, a sua rotina diária. E como essa reabilitação é vista, como vocês trabalham isso, como é que vocês trabalham a cabeça do paciente para que ele aceite o processo de reabilitação, porque como vocês mesmos estão deixando o depoimento, é urgente. Para eles tem que ser urgente, porque são cobrados por patrocinadores para voltar para time, para dar resultado, porque se eles não derem resultado, não vale. Como é que isso acontece dentro de um consultório para que vocês possam convencê-lo a ele realmente aceitar esse processo de reabilitação, fazer o processo devagarzinho, tudo no seu tempo. Né? Aceitar e respeitar, né? Porque a gente vê muito como um testemunho que a gente vê, começou a fazer a reabilitação, depois de 3, 4 dias já quer resultado, se não consegue o resultado, aí já volta a fazer atividade, já começa a voltar no vôlei, já começa a fazer um crossfit. Como é que vocês trabalham esse paciente para que ele aceite melhor o processo da reabilitação? Não é fácil, especialmente falando de atleta, e eu acho que cada profissional tem uma forma de abordar, né? Então não tem uma receita de bolo para você convencer o paciente a respeitar o processo. Mas eu, particularmente, gosto de fazer de duas formas, né? Mostrar para ele que o objetivo é o resultado final, né? E não o agora. Então ele tem que ficar bem para voltar. Ele precisa do resultado final, olhar lá na frente. E eu sempre gosto de mostrar que a responsabilidade é dele pelo sucesso, né? Então eu sempre digo que é o seguinte: o sucesso do tratamento é um tripé. Médico, fisioterapeuta, paciente. Então não adianta eu fazer bem feito, o Eclair fazer reabilitação bem feita se o paciente faz tudo errado. Vai dar errado. Então, assim, a lesão ortopédica, em atleta, ela tem um resultado, assim, limitado, né? A gente sabe que as taxas de retorno ao esporte não são altas. Então, após uma cirurgia de ombro, como lesão de manguito, luxação de ombro, varia muito, mas a taxa de retorno ao esporte fica ali na casa de 80%, tá? E a taxa de retorno ao esporte no mesmo nível ali em torno de 60%, tá? Então, o que acontece? Se você fizer tudo certo, você vai ter 60% de chance de voltar. Se você fizer tudo errado, essa chance é praticamente zero, né? Então, ele precisa contribuir com a parte dele. É o que eu também digo às vezes o seguinte, na sua cirurgia eu vou deixar 100% de mim. Eu vou fazer o melhor possível, tá?
você vai receber de mim o melhor tratamento que você poderia receber em qualquer lugar no mundo. Mas aí eu quero saber se você também vai deixar o seu 100%. Né? Ah, legal. Então eu costumo dividir a responsabilidade. Isso, né? Isso é importante. Essa conversa inicial, assim, hoje eu acho assim uma chave de ouro para você iniciar um tratamento. É justamente você dividir as responsabilidades. Isso é fantástico. Muitas vezes quando eu chego com o paciente já vai falando logo para mim: ah, você é o cara que vai me deixar bom. Isso porque já recebeu a indicação do médico. Ah, você é o cara que vai deixar meu ombro bom. Ah, você é o cara que vai deixar o meu cotovelo bom. Então, eu já, dou uma segurada. Peraí, não diz que sou eu, porque não é bem assim, não. Então, realmente, eu gosto muito de jogar também a responsabilidade, porque, de fato, eu digo, ó, eu não deixo ninguém bom, porque vai deixar você mesmo. Eu vou lhe auxiliar. E Exato. aí, vou lhe auxiliar conforme o que eu tô respaldado na ciência, o que eu tenho, o que eu conheço, o que eu tenho de equipamento. Isso a gente vai fazer. O resto é com você. Sabe uma coisa que eu faço também? É fazer conta do tempo. E aí eu vou jogando a responsabilidade de acordo com a quantidade de horas, né? Ai, Então, que legal. às vezes eu falo assim, doutor, mas a cirurgia vai me deixar bom? Eu falo, vamos lá. A minha cirurgia vai durar ali 1 a 2 horas. Acabou a cirurgia, meu trabalho está feito. Entendeu? Exatamente. A fisioterapia vai ser 1 hora por dia, no máximo de segunda a sexta, né? Normalmente 2, 3 vezes por semana. Exatamente. Então tem ali 5 horas que é com fisioterapeuta. Semanais. E o resto é semanais. E o resto das horas é contigo. Ai, que legal. Isso. Que legal, que abordagem legal. O que você faz no restante do dia vai impactar no resultado tão ou mais do que a minha cirurgia. Ou do certeza. que o fisioterapeuta. Isso. E é outra coisa, eu também gosto de fazer essa jogada. Eu vou agora começar também a jogar também do cirurgião, 1 hora, 1 a 2 horas. E eu sempre converso, eu digo, vou passar aqui no máximo 2 horas, 3 horas com você semanalmente. O resto é com você. Final de semana, os dias que eu não venho, os dias que você não vai fazer nada. Então você tem que fazer alguma coisa. Exato. Então essa divisão da responsabilidade é muito importante. Isso não é tirar a nossa responsabilidade de maneira nenhuma. Com certeza. Né? Então, a cirurgia ela é assim, essencial para o tratamento do atleta, né? Meu Deus. Certeza. A reabilitação igualmente. Então, é para mostrar para ele que todo mundo tem responsabilidade e não só o profissional. Com certeza. E uma pergunta agora para vocês dois. Na experiência de vocês, no convívio de vocês, quais são os principais erros que esses atletas cometem nesse processo? Tanto cirúrgico, pós-cirúrgico, no período de reabilitação, quais são os principais erros que vocês olham assim, poxa, isso aqui ele não poderia ter cometido, poxa, conversei com ele, quais foram os principais? Porque às vezes a gente falando, até a outra pessoa que está ouvindo diz, eu já sei que isso pode prejudicar, eu não vou fazer. Quais são os principais erros? Olha, vamos lá, eu acho que o erro número 1 é demorar para buscar tratamento, tá? Então, pessoal, pelo amor de Deus, sentiu alguma coisa, procura atendimento, procura o tratamento, procura um diagnóstico para você começar a tratar o quanto antes. Quanto antes você começa a tratar, mais rápido você vai ficar bom. Então esse é o erro número 1. E o segundo erro, que talvez seja até mais importante, é a demora por aceitar o tratamento cirúrgico. Esse é complicado, porque ninguém quer se operar, né? É uma experiência desagradável, não vamos mentir aqui, que, né, passar pelo processo cirúrgico, internação, anestesia, pós-operatório, reabilitação, a limitação, o atleta, ele é extremamente ativo, né? Ele é um cara que não aguenta ficar parado e muitas vezes ele também leva o pão para dentro de casa através do esporte. Com certeza. Não é lazer, é ali o ganha-pão. Então isso deixa o cara louco, né? E aí o que acontece? Ele não quer passar pela cirurgia e aí retarda a cirurgia. E isso vai levando a uma piora progressiva da lesão e, claro que felizmente é raro, mas eventualmente até levando a uma irreparabilidade da lesão. Ele pode chegar a ter um grau de lesão que é inoperável, que é irreversível, né? Então, acho que o erro mais importante aí é a demora por aceitar o tratamento cirúrgico. Assim, na fisioterapia, o que a gente se esbarra muito é com a questão da ansiedade de retorno. Então, uma cirurgia de instabilidade. Nós temos que respeitar
O que a literatura nos traz para nós trabalharmos com responsabilidade, com cuidado, com proteção, é nós respeitarmos as fases de ganho de amplitude de movimento. A gente tem que entender qual foi a lesão, temos que entender o que aconteceu, o que foi abordado na cirurgia, para a gente poder abordar a amplitude de movimento daquilo que nós podemos fazer. Então, tanto é que até o guideline de cirurgia de bancar, ele deixa muito claro, por mais que o paciente, na primeira fase do tratamento, consiga fazer uma amplitude maior do que a recomendada, por mais que ele consiga, não faça. Não faça. Pode até fazer menos, mas mais de forma nenhuma. Isso justamente para não estressar lá, recesso axilar, intervalo de rotador, é aquilo que o médico abordou. Então, justamente para evitar um afrouxamento lá daquilo que o médico fez, é importante que nós também conversemos, deixemos isso claro para o paciente, porque às vezes o paciente, poxa, Clair, mas dá para ir mais de 45 graus. Pô, por que eu vou ficar só aqui? Cara, fica aí, segura. Então, assim, é uma coisa que nós precisamos acordar isso bem com o paciente. Ó, isso aqui é comigo. A sua ansiedade vai acabar lhe atrapalhando. Uma cirurgia de manguito rotador. Pô, você tem que ir devagarzinho na carga. Então você tem que respeitar para não acabar atrapalhando lá o trabalho do pobre do cirurgião. Amarrou tudo direitinho. Amarrou tudo, fez a arte. Fez a obra de arte. Eu já acompanhei aquilo ali, é uma obra de arte. Inclusive, estava vendo até um vídeo de uma cirurgia sua. Aquilo ali realmente aquilo ali é artístico. Ela estava editando para mim, ela ficou debridamento. Debridamento, aquele primeiro momento ali. Bonitinho, a costurazinha. Diga aí, tá vendo? Realmente, eu fiquei apaixonada, viu? Antigamente tinha as mulheres faziam, ponto cruz. Ponto cruz, crochê. Né? Então, assim, fazendo ali bonitinho e tal. Depois, no final, tudo bonitinho. Exato. Então, não deixa de ser uma arte, né? É uma arte, com certeza. E aí a gente faz tudo com todo cuidado, todo carinho, né? Se prepara para fazer da melhor forma possível. E aí depois, por uma inconsequência, né? Por uma ansiedade, você arrebentar tudo ali é triste. Né? Eu já tive uma experiência. O paciente estava evoluindo muito bem comigo na cirurgia que ele fez. Estava evoluindo bem. E aí, ele estava fazendo comigo 3 vezes semanais. E aí a esposa teve uma ideia fantástica de levar esse paciente para fazer um serviço aí com estagiários. Nada contra estagiários, né? Então, quem sou eu falar de estagiário? Se eu falar de estagiário, tadinho, os meus vão me crucificar. Sim. Não, eles são maravilhosos. Mas quando eu procurei saber o que ele tinha feito, fez um monte de contraindicação. Quando eu conversei com o cirurgião, ele já foi logo dizendo, cara, lascou. Deu ruim. E deu ruim mesmo, deu ruim. Botou tudo a perder. Teve também aquela história do teu paciente que estava lá, estava super bem, aí foi fazer aqueles movimentos... Sim. E aí também deu errado. O doutor Rodrigo não entendeu. Depois. Em off, doutor. Tá bom. Depois proibido para menores. Daqui Doutor, pelo que vocês estão conversando, vocês dois, né? Eu estou aqui assistindo e admirada por tudo isso que eu estou ouvindo. Então, quer dizer que é muito importante essa conversa entre o cirurgião e o fisioterapeuta. Como é que acontece essa conversa no dia a dia? Como é que esse diálogo pode ajudar nesse processo de reabilitação? Como funciona essa parceria para que o tratamento seja totalmente eficaz, eficiente, que o atleta consiga voltar rapidamente à sua rotina? Agora, polêmica. Agora eu gosto. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Falando, né? Agora é polêmica. A conversa entre fisioterapeuta e cirurgião. Meu Deus, isso aí já dá... Toda semana tem uma treta com isso daí, né? Que é a cartinha do médico. Dizendo que o fisioterapeuta tem que fazer. O fisioterapeuta eu lido todo dia lá com o pessoal, pau da cara, puto com a da cartinha vida. do médico. O fisioterapeuta dizendo que quem sabe de reabilitação é ele, que o médico não tem que dizer nada. E assim vai. Bom, o que eu gosto de dizer é o seguinte, gente, lidar com pessoas é inerente a qualquer profissão. Com certeza. Né? É como respirar. Você não pode reclamar de lidar com pessoas. É igual dizer que é muito difícil respirar, não consigo respirar, isso não dá pra mim. Não tem jeito, você tem que lidar com pessoas. E como você lida com pessoas? Dialogando, conversando, né? Então,
a treta é sempre essa. Um diz uma coisa, o outro diz que está errado e fica, né, aquele briga de egos, né? Eu acho que, na minha opinião, é uma briga de egos. Com certeza. E tudo se resolve com diálogo. É muito simples. E quem se favorece com esse diálogo é o paciente. É ele que vai sair ganhando. Com então, certeza. poxa, o médico opera, o fisioterapeuta reabilita e um não fala com o outro, né? Isso A é chance complicado. é muito complicado. E quando você parte para o atleta, que cada dia importa, cada minuto importa, isso é muito mais essencial. Então, o diálogo, para mim, é muito certeza. simples. WhatsApp, uma ligação, ou a Simples. famosa cartinha, né, que Com deixa todo mundo certeza. indignado. Essa cartinha é problema. Mas a cartinha ali é como um convite para o diálogo, não uma cartinha positiva, né? Isso. Não é assim, o médico solicito 15 minutos de TENS, 20 minutos de ultrassom, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é uma cartinha chamando para o diálogo, né? Falou, a cirurgia foi assim, né? A lesão era essa, eu fiz isso, né? E eu já autorizo, por exemplo, a liberação do início do ganho de mobilidade, né? E estou aqui à disposição para a gente discutir o caso. Conversar. Então, para mim é uma coisa muito óbvia, muito simples, né? Você simplesmente dialogar com o fisioterapeuta e tendo o feedback do fisioterapeuta das condições da rebral, isso aqui está evoluindo bem, isso aqui não está, o paciente está com medo, o paciente está ansioso. E aí a gente vai trocando ideia para que o paciente possa sair o ganhador, né, dessa conversa. Com certeza. Eu me lembro que isso eu aprendi na faculdade. Aquela coisa que eu estava conversando aqui em outro episódio. Tive uma professora que ela dizia o seguinte: quando vocês receberem uma carta do médico, recomendo TENS, recomendo ultrassom, pede para o paciente voltar no médico e colocar os parâmetros. Agora, como é que eu vou pedir para o paciente voltar? O paciente, porque ele não está precisando entrar numa briga que nem é dele. Exato. Na verdade, não está nem tendo briga, né? Então, assim, é a questão do velho e bom senso. Né? Isso aí, os alunos vêm falar comigo, eu digo, poxa, procura ver quem é um médico. Ah, professor, porque ele está mandando aqui fazer alongamento, tal. Faz o seguinte, entra em contato com ele, Isso é a melhor forma que você vai ter de fazer um elo. E assim, inclusive, a informação do médico é importante também. Nós não podemos também negligenciar esse tipo de informação. Esse tipo de informação é essencial para um trabalho de 3 meses. De repente você está fazendo um trabalho de 3 meses, lá no começo você não conversou com o médico. Não sabe o que foi feito. E aí você está fazendo coisa errada. Tá? Imagine 3 meses você fazendo algo errado. Imagina a vida do paciente que está 3 meses ali empenhado em sua mão. E quando lá no começo poderia ter tido uma conversa, poderia ter tido um alinhamento. Então isso é muito, inclusive assim, isso eu acho muito salutar. Tanto para o profissional, mas principalmente para o paciente, como você também já falou. Tem uma coisa assim, eu acho que isso acontece, essa treta, né, da cartinha, do diálogo ali, meio arranhado, né? Eu acho que é por 2 motivos. Um deles, eu acho que é ingenuidade. Eu acho que cada um quer fazer o melhor. Então o médico, quando ele faz a cartinha, ele quer o melhor para o paciente, ele acredita que aquilo ali é o melhor. Isso, né? exatamente. O cara não está afim de briga. Com certeza. Né? E o fisioterapeuta, quando ele fica ali nervoso, né, estressado com a cartinha, é porque ele viu alguma coisa errada ali na cartinha. E isso, aí ele quer o melhor para o chateia. paciente, ele fica indignado. Né? E aí, o segundo motivo, eu acho que são os calos de situações passadas. Né? Isso. O fisioterapeuta eventualmente passou por situações do médico ter sido grosseiro, ríspido, autoritário, né? E o médico também passou por experiências de resultados muito ruins por conta de reabilitações mal feitas. Né? Porque tem bons e maus profissionais em qualquer profissão. Área. Com né? certeza. E aí o paciente às vezes não sabe na mão de quem ele vai cair, cai na mão do fisioterapeuta, às vezes despreparado para aquela situação, tem um resultado negativo e fica calejado, o que já aconteceu comigo, né? Com certeza. Também. E aí tem essas 2 pontas, né? As experiências negativas e às vezes a ingenuidade de querer fazer o melhor. Com certeza. E aí o que eu falo é diálogo, é o que você falou. Pô, você, fisioterapeuta, recebeu uma cartinha, Simples. uma cartinha totalmente ridícula ali de algum médico, entre em contato. Fala, doutor, aqui é fulano, sou fisioterapeuta do seu paciente tal. Eu recebi aqui a sua cartinha, muito obrigado pelo encaminhamento. Com né? certeza. Muito obrigado, Exatamente. agradeço a confiança. Exatamente. Mas eu queria discutir o caso com o senhor, porque a gente tem um protocolo aqui para a lesão do manguito rotador. Isso né? não se enquadra. Que a gente tem a possibilidade de fazer aqui uma mobilidade precoce. Né? Tem estudo que mostra que nesse perfil de paciente ele não precisa ficar 8 semanas na tipoia. Que a gente pode começar aqui
uma mobilidade de 4 a 6 semanas. O que o senhor acha? Se o senhor quiser, eu posso mandar o artigo para o senhor dar uma olhada, né? Pronto. Nesse momento, eu costumo dizer para os alunos que, nesse momento, você ganhou o médico. Ganhou. Ah, Você com ganhou, certeza. ganhou um amigo, ganhou um parceiro de trabalho. Então, Exato. isso é uma Fora coisa que... também, gente, que aí eu vou entrar na visão do paciente, o paciente se sente totalmente Com confortável, certeza, o paciente né? gosta. Confiável, O paciente porque ele gosta. sabe que tá o quê? Que ele tá com 2 profissionais que conversam, que Isso. estão com a mesma linguagem, que quando você vai no consultório com o médico vai falar a mesma coisa que o fisioterapeuta tá falando, a linguagem é a mesma, você se sente seguro e até para você aceitar o tratamento fica mais fácil, Com né? certeza. Exato. Imagina o atleta. A gente está aqui falando do atleta. O atleta, desloquei meu ombro. E agora? Olha, aqui no final da temporada, o time precisa de mim, desloquei meu Preciso ombro. voltar. Beleza. Aí o médico faz uma cartinha lá, 20 minutos de tênis. Aí chega no fisioterapeuta, não, isso aqui não tem nada a ver. Esse cara aqui escreveu uma bobagem. Volta lá e fala para ele escrever os parâmetros. Meu Deus, como é que esse atleta fica? Isso é verdade. Né? É. Como A é que... situação, o cara tá numa situação ali periclitante, o cara vai ficar no meio desse fogo cruzado que não é dele. Que não é fogo cruzado dele, que não é cara. dele, Ele cara. não tem nada a ver com isso, Isso né? é verdade. Então, E isso aí o paciente, o atleta, eles gostam de dizer meu médico, meu fisioterapeuta. Exato. Então, eles gostam disso. E por que você vai quebrar esse elo? esse elo. Isso aí não é só médico e fisioterapeuta. já é. Uma vez, assim, os pacientes normalmente pedem para eu entrar em contato com o médico, pedem para eu entrar em contato com o profissional de educação física que acompanha. E aí uma vez eu entrei em contato com um paciente que é até médico, ele também. Ele pediu para eu entrar em contato com o personal dele. Assim, eu liguei, falei, fulano, tudo bom? Meu nome é Clay, sou fisioterapeuta de fulano, estou fazendo tratamento com ele e tal. Então eu queria dar uma conversadinha com você. No começo ele foi ríspido, foi bem ríspido. Sim, mas o que é que você está querendo me falar? O que é que eu devo fazer? Eu digo, não é bem isso. Bem pelo contrário, saber de você até para eu poder fazer de acordo com o que você está trabalhando. Conclusão, assim, hoje nós temos uma relação muito boa. Hoje, inclusive, eu indico ele quando o paciente me pede, eu sempre indico ele. E um outro caso também, uma paciente que eu tenho, ela tem 83 anos. Então, assim, ela vai no médico, aí ela fala assim... Ô, Euclaí, me chamo de Euclaí. Ô, Euclaí, entre em contato com o doutor fulano, entre em contato com a doutora fulana, para ele poder dizer para você quais são os exercícios que eu posso fazer. Aí eu falo para ela, digo, poxa, se fosse há 20 anos atrás, eu ia, não, peraí, quem estuda exercício sou eu. O médico não estuda isso na faculdade. Ele pode até estudar isso hoje, buscar por fora e tal, mas isso ele não teve cadeira, né, como se chama aqui no Maranhão, ele não teve disciplina disso. Então, assim... Aí eu digo, tá certo, dona fulana, tranquilo, me dê o contato dele, vou entrar em contato no outro dia. E aí, Euclaí, você falou com o médico, ele disse... Falei, já me falou já quais são os exercícios. Aí quando eu vou falar com o médico, eu me lembro que a primeira vez eu pensei até que o médico... Doutor fulano, aqui é Claí, tal, ele quer me ensinar, ele quer me dizer quais são os exercícios. Não. Ô, Claí, ele falou assim mesmo. Ô, Claí, tá querendo falar com você mesmo, só pra gente poder alinhar, pra gente estar sempre se comunicando e tal. Então, eu não vou entrar numa discussão com uma pacientezinha de 80 e poucos anos, já tem as crenças dela. Exato. Né? E tudo resolve com o diálogo, Com né? o Você diálogo. sendo gentil, cortês. Isso, exatamente. Né? E dando espaço para o outro profissional falar, certeza, né? Fazer as colocações dele, tá tudo certo, tá Quem tudo ganha resolvido. o paciente. Quem ganha o Quem ganha paciente. o paciente, É. com certeza. E para ilustrar esse processo, vocês teriam casos para contar para a gente, para compartilhar para a gente que essa união fisioterapeuta-médico realmente é uma união de sucesso, que os profissionais têm que largar com esse ego, tem que trabalhar junto, tem que ser, na verdade, assim, ter mais humildade, né? O que está faltando muito é a gente ser um pouco mais humilde naquilo, porque todos nós temos saberes, os saberes são diferentes e Sim. cada um na sua área sabe aquilo que sabe. E quanto mais as experiências também de vida fazem com que a gente também saiba de muita coisa que muitas vezes nem nos livros a gente encontra, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode ilustrar isso para os nossos médicos, os nossos fisioterapeutas que estão, os estudantes de fisioterapia de medicina, os nossos atletas, os educadores físicos? Como é que a gente pode ilustrar isso para eles através de um exemplo prático de vocês da relação fisioterapeuta-paciente, que deu certo, que paciente e o médico?
fisioterapeuta, paciente médico, como é que essa relação deu certo? Um caso de sucesso que vocês pudessem contar aqui pra gente. Olha, eu acho que poderia citar vários, né? Porque, como eu falei, assim, a taxa de sucesso não é muito alta, né? A gente sabe. Mas é uma coisa que eu gosto de falar assim: doutor, quando é que eu vou ficar normal? Quando é que eu vou voltar? Normal é antes da lesão. Depois da lesão, não tem normal. A gente vai fazer o melhor aqui para você, né? Isso. Se Deus quiser conseguir voltar ao seu esporte, mas a expectativa tem que ser ali um pouquinho menor, né? E aí, como eu expliquei, tem que fazer tudo certo para aumentar a chance de dar certo, de você voltar, né? E ao que me lembrei agora, um atleta de vôlei que ele teve uma luxação com ruptura do manguito, 2 lesões. Aí foi operado, fez a reabilitação. Até mandar um abraço aqui pro Wesley, que fez a reabilitação. Gente boa, Wesley. Um abraço. Gente boa da melhor Referência. qualidade, parceirão, Adoro parceiro Wesley. nosso aí. E aí ele reabilitou o paciente, ele voltou a jogar. E aí, depois de um tempo, ele teve outra lesão. Rompeu de novo o manguito, luxou de novo o ombro. E aí operamos de novo. Lesão delicada, já o tendão assim muito ruim, a qualidade ali do tendão muito ruim. Fez uma segunda cirurgia. E ali eu já falei, cara, talvez você não volte a jogar. A lesão aqui estava muito ruim, cara. Eu fiz o que deu para fazer, mas assim, não ficou nenhuma maravilha. Lá vai ele de novo pro Wesley. E ele mandou ver na reabilitação. E aí, o que a gente fez, né? Sempre mantendo contato, conversando. O Wesley falava comigo antes da consulta, tô mandando ele aí hoje, vai passar em consulta contigo, me dá o feedback. Eu atendia, dava o feedback para ele, a gente foi mantendo aquele diálogo ali, o tratamento todinho e segurando ali a ansiedade do atleta em voltar a jogar. Que ele tava doido para voltar. Falei, cara, calma, vai precisar de mais tempo dessa vez. E aí ele voltou. Entendeu? Depois de uma segunda cirurgia, conseguiu voltar a praticar o esporte dele, né? Com limitações, ele não ficou 100%, mas ele não voltou no mesmo nível de antes, mas voltou. Então, era um caso ali que quando eu entrei na cirurgia e vi a lesão, falei, cara, esse aqui já era. Esse não joga mais, não tem jeito. Entendeu? E aí, com esse diálogo, com a reabilitação bem feita, ele conseguiu voltar a jogar. Ai, que maravilha. Você, amor? Olha, assim, tem um caso até de um paciente, até indicado pelo próprio Dr. Rodrigo mesmo. O paciente não era atleta, mas fazia, ele exerce uma função, uma profissão de alta demanda para o ombro. Ele trabalha no garimpo. Sim, aquele paciente. Lembro. E aí era um paciente também que sempre quando ele ia no retorno, eu falava também pra você, viu? Que ele tava doutor. indo, viu? Que eu, Tá rolando ciúminho, doutor? Agora- Coraçãozinho, Wesley. Mas eu também aviso, Eu tenho, a culpa é dela. Ela tá querendo Não, me sabe fazer por que a culpa é amizade. dela? Ela tá Porque querendo ela fazer perguntou amizade. de atleta. Esse paciente não era atleta. É verdade. Ele era trabalhador Tá braçal. vendo? Trabalhador braçal. Trabalhador Tá braçal. vendo? Foi mesmo, você deveria ter deixado isso Wesley! claro, tá vendo? Exato. Aí, ó, não faça intriga. Não, no dia que ele tava aqui, ele falou assim, a gente começou a discutir, eu e ele no meio do podcast, Os caras botaram a mão aqui. Não, bora. Bora. Quem cuspir Quem ganha. cuspir Quem cuspir ganha. Então, aquele paciente também deu trabalho, uma reconstrução de manguito, um reparo de manguito. Mas assim, acho que ele passou uns 3 meses sem me procurar, quando de repente mandou uma mensagem, acho que tem umas 2 semanas. Tem 1 semana e meia, exatamente. E aí tava mandando mensagem dizendo que ele estava na Venezuela, voltou pro garimpo, era uma coisa que eu não sabia, não tinha certeza, mas ele fez um tratamento que comigo foi bom, a cirurgia também foi bem feita. Eu conversava com ele ia nos retornos com você, a gente conversava e dá um tempo todo bem, mas passou uns 3 meses sem me procurar. Quando foi agora, ele disse que esses 3 meses ele estava na Venezuela. Tava bem? Tá bem. Depois eu ia até te mandar o áudio dele, o áudio agradecendo e tal. Eu digo, não, agradeço a você. Agradeço a você, agradeço ao Dr. Rodrigo. Eu fui um auxiliar, lhe auxiliei ali naquele momento.
Então, eu fiquei bastante feliz, né? Sim. Porque eu fiquei bem feliz, porque era uma coisa que ele precisava muito, e assim, Era a até renda dele, comparando né? até É o a que ele sabia renda, fazer, né? então a ansiedade estava muito grande. Eu acompanhei, porque o fisioterapeuta, né, acaba tendo esse contato, né? Uma coisa que até numa cirurgia que eu estava acompanhando, Exato. você até me perguntou, poxa, como é que é, Clay, lá essa relação diária com o paciente, 3 vezes por semana, 2 vezes que seja, mas pelo menos vocês... Então, assim, a gente acaba... Muitas vezes a gente se vê ali realmente entrando um pouquinho na intimidade do cara, Sim. o cara entra na nossa, e aí como é que tá a esposa, e aí como é que tá o pessoal, como é que tá fulano, como é que tá ciclano, falando da vida do familiar do cara. Verdade. Então, Pô, eu queria até mudar um pouquinho de assunto aqui, À cara, vontade. para elogiar essa relação do fisioterapeuta com o paciente, cara, porque isso é muito importante. O médico, realmente, ali é o episódio da consulta, né? Às vezes uma mensagem ali no WhatsApp, mas a gente não tá no dia a dia da reabilitação normalmente, né? Quem tá ali nesse dia a dia é o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta, ele tem um papel essencial na questão emocional, cara. Isso é, assim, claro que se todo mundo tivesse a oportunidade de ter uma equipe multiprofissional completa, né? Pô, ter nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, né? Para ajudar seria muito importante, mas às vezes não tem. Ele só tem o médico e o fisioterapeuta, né? E aí, essa confiança que o fisioterapeuta, médico também, claro, né? Mas que o fisioterapeuta constrói nessa relação é essencial, cara. Porque eu estava lendo um estudo recentemente, né, sobre os atletas que não voltam para o esporte. E desses atletas que ainda não voltaram para o esporte, 85% relatavam causas emocionais para o não retorno ao esporte. Olha que interessante, cara. Então você faz o ganho de mobilidade, você faz o ganho de força, você faz os testes funcionais, mas o paciente não volta por questões emocionais. Por falta de confiança. Medo, né? Medo de novas se lesionar. lesões. Medo de novas lesões, falta de confiança, ansiedade, depressão, né? Então, essa relação, essa confiança que a gente tem que passar para o atleta é muito importante, cara, para ele conseguir voltar ao esporte. Esse modelo de abordagem, né, biopsicossocial, tá? A dor, a lesão, tudo tem um fator, tem os seus viés biopsicossocial. Então, de fato, a gente não tem como fugir muito disso, né? Hoje o fisioterapeuta moderno trabalha muito nessa linha do top-down. Então é algo que hoje nós, um processo evolutivo, hoje nós temos um pouco mais de facilidade aí para lidar com isso. Doutor Rodrigo, chegou a hora do nosso joguinho. Eita, já? Medo. Todo podcast, todo episódio, a gente faz um joguinho com os nossos convidados. O primeiro foi com o Wesley Flávio. Deu confusão por causa da ventosa terapia. Ventosa terapia. Até hoje eles brigam na rede social por conta da... Os dois estavam aí, eu digo, peraí, vocês não vieram pra cá pra brigar. Vocês não vão me fazer vergonha. Depois foi um bate-bola com o PHJP, educadores físicos na área da base. Desculpa te interromper. Uma outra, até falando dessa relação profissional, eu estava uma vez acompanhando um médico, amigo nosso, e aí a paciente chegou, o médico mandou algumas informações para o profissional de educação física. Uhum. E aí ele escreveu ao educador físico. Ah, e é treta. Rapaz. Errar o nome da profissão. E a paciente fez o favor de voltar com a informação. Ela falou o seguinte, ela disse, olha, doutor, amigo nosso, depois eu te falo, amigão nosso, por sinal, gente boníssima. Olha, doutor, ele disse que ele não é educador físico, não. Ele é profissional de educação física. Desculpa, profissionais de educação física. Ele fez, meu, não te indico mais. Mas essa história de nome de profissão é engraçada, antes do nosso bate-bola, né? Outra profissão que o pessoal erra muito, né? O engenheiro eletricista. Engenheiro elétrico. Né? Eles falam, eu não dou choque em ninguém. Eu não dou choque, eu sou engenheiro eletricista. Eu falei isso outro dia com um paciente, você é engenheiro elétrico. Não, eu não dou choque, ele falou isso mesmo. Mas queria até mandar um abraço para 2 grandes amigos meus, engenheiros eletricistas, que a gente dividiu o mesmo apartamento ali na época da faculdade. O Thiago, Paulo e o Murilo também, que era grande amigo. Foi em Cuiabá, fiz faculdade em Cuiabá. E aí, na época, você é goiano? Sou goiano, e faculdade em Cuiabá. Torcedor do porco. Pai, sou palmeirense. Palmeirense. Vamos ganhar esse ano, de novo. E aí, esses erros de nome da profissão, às vezes, deixa a pessoa chateada, né?
Por isso que quando ela falou, chega a Doeu, agredir. né? Doeu. Já- Eu digo, ixi, rapaz, isso dá treta. Já treta. pedi Educador desculpa. físico. Profissionais de educação física. Profissional de Já educação mudei. física. Ah, Mas eu mais não- um detalhezinho que eu queria mencionar, né, nessa relação do profissional de educação física, fisioterapeuta e médico, né? Que é uma coisa que a gente faz bastante, que eu faço bastante, é convidar o profissional para assistir uma cirurgia. Isso, Né? isso. E Coisa é uma que experiência fantástica. pouquíssimos fazem, né? Com certeza. E eu acho muito legal, cara. A Eclair já foi algumas Isso, vezes, né? exatamente. Vários fisioterapeutas aqui foram, Isso. alguns profissionais de educação física já foram. Isso é importante. Presenciar a cirurgia. Presenciar. Administrador não pode, excelente. não? Acho que não. Vai desmaiar. É. Quando olhar sangue, vai desmaiar. Eu tava com medo. Aí vão ser 2 pacientes, aí não dá. Aí é Aí não dá. complicado. Olhando os vidinhos até fiquei Até tranquila. lá, Até Ah, fiquei e tranquila. ela gostou demais. Tava fazendo a apresentação, aí usei. Até lhe peço aqui, aproveite até para dar sua autorização. Aí você, no final você dá uma explicada e tal. Vou Claro, utilizar. claro. E aí ela que fez a edição, ela, puxa, isso aqui é fantástico, isso aqui é. Isso é... Quem sabe ano que vem eu não faço medicina? Pode ser. Quem Olha sabe? aí, ó. Se passar no vestibular, Excelente. a gente arruma uma vaguinha Aí, lá. ó. Tá aí, ó. Vai assistir uma cirurgia. Meio caminho andado. Porque, Quem cara, sabe? essa cirurgia, assim, eu acredito que é uma experiência muito legal, Com porque certeza. nem todo profissional teve a oportunidade de ver, né? Pô, Isso. fiz um reparo do manguito. Cara, como é que é o manguito? Como é que é? Isso, Né? exatamente. Como é que amarra isso? Eu só né? conheço só de É, livro, só conheço só de gravura. Exato. Então o cara vê como é, né? Pô, a estrutura é assim, pô, é assim que prende uma fratura, né? Isso. Que parafusa. Exatamente. E Bota outra, uma coisa, placa. e outra coisa que eu acho muito legal é pro profissional ter a percepção da individualidade. Porque assim, fratura de húmero proximal libera a mobilidade com tantas semanas. E tem que ser com tantas semanas. Cara, mas essa fratura aqui, o parafuso ficou meio solto ali. Isso, tá meio sambando. A paciente meio osteoporótica, o osso Isso. molinho, foi apertar o parafuso, quebrou ali onde estava o parafuso. Ah, não, aqui tem que segurar mais tempo na tipóia, né? Ou esse aqui, pô, cara, não, o manguito dele era um manguito top, né? Aquele Isso. tendão grosso, firme, potente. a gente amarrou ali, pô, ficou da hora, né? Não, esse aqui já dá para mobilidade precoce. O cara é atleta, jovem, 20 e poucos anos, manguito bom. 2, 3 semanas estamos começando a A mobilizar. importância de conversar com o médico. E de ter essa percepção da individualidade, né? Com Fratura não é certeza. tudo igual, manguito não é tudo igual. Não é porque o guideline me disse que eu tem que ser assim, eu né? posso Então, avançar. a gente teve experiências muito boas com essa prática de levar o fisioterapeuta para dentro do centro cirúrgico. Isso é excelente. Achei muito legal Excelente. isso. Muito legal. Muito legal. Tá aí, um desafio que talvez eu me lance. Deixa eu terminar primeiro o meu Letra de Libras. Pronto. Ela agora está. Retornou para a faculdade depois Retornei. de 20 anos. Perdão, não fala. 20 dias. 20 Não, dias. eu não tenho problema com isso, não. Você sabe. Vamos lá, meu doutor. Quiz do médico. Vamos lá. Vamos O senhor lá. tem 10 segundos para responder cada perguntinha. Jesus. Tá? Eita, essa primeira. Vamos Até eu quero para a ouvir. primeira pergunta. Qual a lesão mais comum que você trata no seu consultório, no seu dia a dia? Lesão de manguito rotador, com certeza. Disparado. Você, amor? Rodrigão, qual é a cirurgia mais desafiadora, cara? Nossa, difícil, hein? Eu acho que fratura de húmero proximal é desafiador. Rodrigo, em lesão de Hill-Sachs, Ramplicide, né? Se meu francês não tá. Isso. E aí, Acho que né? Também não falo é, francês. Escreve assim, né? ainda bem que eu já falei. Né? Escreve assim. É o tendão que entra ali naquela falha óssea. Mas isso é até difícil de explicar, né? Para quem está assistindo, assim, porque é um negócio meio difícil. Então, quando o ombro desloca, vou tentar explicar aqui, cadê a câmera? Tá aqui, né? Então, você tem a cabeça do húmero encaixado na glenoide, que é a articulação ali da escápula. E aí, quando o ombro desloca, ele faz isso daqui. Sai para frente e bate ali na quina da glenoide. Esse buraco que faz na cabeça do húmero é a lesão de Hill-Sachs, tá? E aí, eventualmente, essa lesão é muito grande, de forma que o paciente faz um movimento e ploc, encaixa de novo. E aí você precisa fechar aquele buraco. Aí você pega o tendão do infraespinhal e amarra dentro daquele buraco, que é o reemplissage. É isso mesmo. Às vezes às vezes a glenoide também pode fraturar, né? E aí já é a lesão de bancar. A lesão de bancar é essa estrutura aqui da frente que segura o ombro no lugar, né? Quando ele sai, ele arranca. E aí pode ser a lesão do labrum, que é a bordazinha de cartilagem, né? Que é o bancar tradicional.
E tem o bone bunker, ou bancarócio, né? Que é quando vai junto um fragmento de osso. Então, são as 2 lesões mais comuns na luxação do ombro. Certo. Ok. Passou de 10 segundos, hein? Passou essa explicação Essa não valeu, essa não valeu. Agora eu vou lhe perguntar. Se não fosse multável, qual é outra área da medicina Essa ou que eu quero qualquer saber. outra área que o senhor seguiria? Essa eu também tenho curiosidade, Rodrigo. Olha, eu acho que não tem segunda opção. Nenhuma, doutor? Não, eu sou apaixonado, assim, pela ortopedia. É mesmo, né, Rodrigo? Apaixonado pela ortopedia e acho ombro e cotovelo muito Por isso que eu falei, massa. que eu quero ouvir essa resposta, porque não consigo ver o Rodrigo. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Não, pensei há muitos anos atrás, quando eu estava ali no 2º grau, pensei em fazer odontologia. Foi um... Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Pensei em fazer odontologia. E aí, por uma série de fatores, né, que vai passar de 10 segundos, acabei indo para medicina. Agora, isso aqui eu até sei porque eu... Como é? Stalkeio o doutor. Qual esporte você pratica, doutor? Mas Quais? Quais, né? Olha, praticar mesmo academia e corrida, né? Então, eu gosto muito de esporte, sempre fui apaixonado pela prática de esporte, né? E já pratiquei vários, né? Ali todo mundo, né? Ali na adolescência e tal, pratica vários esportes, né? No decorrer da vida. Eu gostava muito de futebol, mas eu já não estou na idade de atuar profissionalmente, né? 41 anos. Rapaz, Romário tá aí com 59 aí. Não, aí o futebol já é só eventualmente para lazer. E eu acabei me apaixonando pela musculação e pela corrida de rua. A corrida de rua, por um período, ela supriu aquele desejo que eu tinha de ser atleta, né? Eu acho que todo menino, adolescente, já quis ser jogador de futebol, com né? certeza. Quis ser atleta, né? E aí eu tinha esse sonho, assim, de ter uma rotina de atleta e tal. E aí, por um período, na corrida de rua, eu me dediquei bastante, né? Peguei alguns pódios, já agora, 39, 40 anos. Que legal. Consegui atingir alguns pódios, né? Regulei a alimentação, sono, descanso. E tive uma rotina muito parecida com a de um atleta, sabe? E foi a realização de um sonho, cara. Eu realizei um sonho na corrida. Na corrida, cara. E colocando isso na prática diária da vida, né? Exato. Poxa, que legal. Nessa rotina corrida, né, do profissional da saúde, certeza. eu consegui encaixar. Com certeza. Essa seria a próxima pergunta, doutor. Como é que mantém família, filhos fazendo... Porque o doutor é altamente ativo nas redes sociais, ensina os filhos a... E Rodrigo é excelente pai, excelente marido que a gente vê nas redes sociais. Como é que mantém essa funçãozão de ser paizão, que a gente acompanha o senhor nas redes sociais, um excelente marido, um excelente profissional, um excelente esportista? Como é que faz tudo isso? Qual é o segredo, doutor? Tô tentando descobrir. É quase um malabarismo, né? Mas respondendo a pergunta, cara, às vezes eu paro para pensar nisso mesmo, né? Porque, poxa, cara, eu sou médico, né? Sou professor de 2 residências. Um abraço aqui, pessoal da UDI Redidor, do Hospital Universitário Presidente Dutra, para os meus residentes, para os colegas. Então, assim, tenho que conciliar a rotina, né, da assistência, de ser médico, de ser cirurgião, de ser professor, né? E aí vem a questão ali de ser palestrante, né? Que eu dou aula em congresso também. Vejo sempre ali em algum congresso, né? Trocando conhecimento, dando umas aulas, palestras. E aí chega em casa, né? Tem que dar conta ali da rotina dos filhos, da esposa. Aline, te amo. Um beijão para você. Então... E ainda ser atleta, né? Atleta amador, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é fácil, mas é realmente tentar gerir o tempo da melhor forma possível, né? Tentar ter horário para tudo, né? Então, eu tento ser disciplinado no horário, né? Então, ali tem o horário inegociável do meu esporte, né? Então, eu vou para academia todo dia naquele horário. Faça chuva, faça sol, aquele é meu horário do treino, né? Tem o horário da corrida, ali 2 vezes por semana eu vou fazer minha corrida. E tem o horário ali de estar em casa, né? Por favor, pessoal, não me chamem para fazer nada à noite, tá? Para eu não ter que inventar uma desculpa para não ir. Porque à noite já tá dado, eu tô em casa com a minha família, entendeu? Então é o horário que eu vou estar com a minha esposa, que eu vou estar com meus filhos, botar para dormir, contar historinha, né? Sábado de manhã não me chamam para fazer nada, café da manhã com a família, ensinar as crianças ali a preparar o alimento saudável, a se alimentar bem. Esse dia tá vendo. Volta e meia, sábado de manhã tem um videozinho de uma receita fit ali da Aurora e do José cozinhando. A Aurora tem 5, o José tem 3, mas já estão ali na cozinha aprendendo a fazer umas receitinhas fit.
Doutor, a última pergunta do nosso quiz. Qual a dica que o senhor dá para quem está querendo começar essa carreira na área da medicina, especificadamente na sua área? Ixi, a dica? Uma dica, assim, aquela dica de ouro, aquela dica que... Mas eu acho que é estudar, né? Isso que se a única palavra que me vem na cabeça é uma palavra só. Estudar. Querer. O que eu sempre falo para os residentes também, estude todo dia, cara. Porque assim, poxa, se você deixar para estudar faltando 3 meses para acabar a residência, é coisa demais, entendeu? Como é que você estuda para o vestibular de medicina? Né? Em 3 meses não dá, cara. É todo dia, todo dia, né? Então, ali em 3 anos, você tem mais de 1000 dias. São 1000 assuntos que você estuda, né? Então, estudar todo dia. Plantando ali, né? Uma sementinha todo dia, você vai colher o fruto, né? Com certeza. Então, acho que é isso. É manter ali a disciplina, a consistência, a persistência todo dia. Nem que seja você olhar uma classificação de uma fratura, coisa que leva 20 segundos. Mas todo dia entrar um conhecimento novo, né? Então, eu acho que dessa forma você vai conseguir chegar no seu objetivo. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Doutor Rodrigo, foi incrível recebê-lo. Temos certeza que muitos médicos, fisioterapeutas, estudantes, atletas, profissionais da educação física e da área de saúde vão adorar as informações, os conteúdos que vocês, na verdade, todos nós compartilhamos. Queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar hoje, de liberar um pouquinho da sua manhã, do seu tempo, que é tão corrido e a gente sabe disso, para estar aqui com a gente. Aproveitando as férias, né? Eu poderia estar nesse momento na praia, poderia estar... Mas não, está aqui. Então, Rodrigão, muito obrigado. Assim, te agradeço de coração mesmo. Foi muito engrandecedor. Para mim, tenho certeza que para todo mundo também, como a Fabiola já falou. Bom, só tenho a agradecer, foi uma experiência maravilhosa, adorei de verdade estar aqui, então foi muito melhor do que ir à praia, com certeza. Obrigado. Adorei a experiência. E eu acho que eu nem comentei, né? Mas eu conheci o Eclair sendo paciente dele, Isso, né? exatamente. Na época você praticava corrida. Eu tava corrida e jogava bola também. Jogava bola, comecei a sentir umas dores ali no quadril, na lombar e tal. Exatamente. Aí o Eclair me ajudou demais, me reabilitou, e aí a gente ficou amigo, né? E passou a ter essa parceria aí na profissão também, né? De pacientes e tal. Então, não poderia deixar de comparecer aqui. E foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Muito obrigado, Rodrigão. E, para vocês, por favor, se gostaram, compartilhem. Se não gostaram, compartilhem também com quem vocês não gostam, mas é impossível não gostar. Falem mal, mas falem de mim, né? Falem da gente. Sigam nas nossas redes sociais, sigam o Dr. Rodrigo, daqui a pouco a gente vai estar postando, vai estar colocando as redes sociais do Dr. Rodrigo, ele é altamente ativo, dá muita dica legal. Com certeza. E aí a gente... Aguardem os novos podcasts, os novos episódios, estão vindo aí com muito mais novidades, tanto na área da gestão, da educação, da saúde, do esporte. Muito obrigada e tchau, tchau. Até a próxima.